Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Hoje nós estamos no episódio 7 e nós vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. Depois da vinheta. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Já quero pedir, se inscreva, ative o sininho de notificações e o principal, compartilhe. Compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, através do WhatsApp, através do YouTube, através do Instagram, através do Facebook. Me ajude a divulgar esse conteúdo porque ele é muito rico. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é muito rica. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais conteúdo eu vou produzir, outra série de mensagens eu vou lançar e você vai me ajudar a enriquecer as pessoas do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Conto com você, hein? Me ajuda aí. Hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo escreveu Marcos. No caso, também conhecido como João Marcos. João vem do hebraico e significa graça de Deus. E Marcos vem do latim Marcus, que significa martelo grande. A data que o Evangelho segundo Marcos foi escrito foi por volta do ano 60 depois de Cristo. Segundo os historiadores, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Apesar de, na ordem na Bíblia, ele está em segundo, o primeiro é o Evangelho de Mateus, que nós vimos lá no episódio 6, esse Evangelho foi escrito primeiro, anterior ao Evangelho que Mateus escreveu. A palavra-chave é servir. No episódio 5, nós fizemos um panorama de como cada evangelista apresentou Jesus. Lembra? Mateus apresentou Jesus como rei para os hebreus. Já Marcos apresenta Jesus para os romanos como servo. O texto-chave, o versículo-chave do Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 10 e no versículo 45. Vamos ler. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso que o tema é Jesus, o servo de Deus. Ele apresenta aos romanos Jesus como servo e esse texto deixa bem claro. Ele não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Fazendo um breve resumo aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele foi dirigido para os romanos, como eu falei, e Marcos apresenta Cristo como um homem poderoso, um homem em ação. Aqui ele é servo de Deus e o livro está cheio de ação, movimento e repleto de milagres. Tem muitos milagres relatados aqui no Evangelho de Marcos, porque o público-alvo, que eram os romanos, eles gostavam de ação, eles viviam para a ação. Tanto que o livro de Marcos não apresenta genealogia, porque os romanos eles não apreciavam as genealogias, mas sim o poder ativo, o poder bélico, as guerras, eles viviam isso. Era o império mais poderoso, era o Império Romano que governava o mundo da época. E aí a pergunta, quem é Marcos? Marcos, ele foi chamado de cooperador, lá em Filemão 24. Segundo Colossenses capítulo 4, versículo 10, Marcos ele era primo de Barnabé. E ele foi aluno de Pedro, que o chamava de meu filho. Isso está lá na primeira epístola que Pedro escreveu, lá no capítulo 5, versículo 13. É interessante destacar que, diferentemente de Mateus, Marcos não foi um dos 12 apóstolos. A história vai dizer que quem apresenta o evangelho a Marcos, que apresenta Jesus a Marcos, foi Pedro. Ele se torna discípulo de Pedro. Ele acaba sendo servo de Deus, mas por intermédio do apóstolo Pedro. Este sim foi um dos 12. Mais tarde ele foi rejeitado, conforme está lá em Atos capítulo 15, dos versículos 37 a 39. Mas no fim da vida de Paulo, ele foi muito útil para ele. Ele acabou auxiliando o próprio apóstolo Paulo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Marcos, ele foi conhecido como o intérprete de Pedro. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. A voz era de Pedro, mas quem escrevia era Marcos. Então, Pedro falava e era Marcos que acabava registrando os escritos de Pedro, as epístolas que o apóstolo Pedro acabou escrevendo e elas entraram aí na Bíblia, na seção de epístolas, que nós vamos ver mais adiante. E segundo a tradição,
Marcos ele foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Ou seja, ele teve um fim trágico, como a maioria dos discípulos, exceto João, que teve uma vida mais longínqua. Marcos ele teve uma vida mais breve e ele acabou morrendo como um mártir e deixou registrado um evangelho fantástico apresentando Jesus como servo. Espero que vocês tenham gostado. Quero mais uma vez pedir, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e o principal, gente, compartilhe. Me ajuda a compartilhar esse conteúdo. Eu vou produzir mais conteúdo e quanto mais conteúdo da Bíblia eu produzir, mais nós seremos enriquecidos pela palavra de Deus. Conto com você. Deus abençoe. Até o próximo episódio.